Vamos começar. Queria dar bom dia a todos, agradecer pela presença, dizer que nós estamos realmente muito felizes com esse retorno de vocês, em estar nos prestigiando. A ideia hoje, conversei com a Lacaz e achamos melhor fazer uma coisa mais tranquila, um bate-papo mesmo com todos nós. E para isso, e para de alguma forma a gente pôr para fora as nossas ansiedades, a Fernanda e a Carol, que também estão presentes, resolveram convidar a Miriam, que é uma psicóloga, que é mediadora, que faz mediação, inclusive, em divórcios, em separações, para, de alguma forma, trazer para a gente essa dificuldade que todo mundo está tendo em lidar com a morte, né? Então, eu vou passar a palavra para ela, depois a Fernanda, minha sócia, que vocês todos conhecem, do Cível, e depois a Carol também, que é responsável pelo societário, Lacaz dispensa apresentações, e eu. Vamos fazer, de alguma forma, uma conversa harmônica, falando das questões societárias, cíveis e societárias que envolvem a sucessão. Então, Miriam, obrigada por aceitar o nosso convite, bom dia, e segue por aí. Bom dia, obrigada pela oportunidade. Eu vou começar falando um pouquinho da situação atual que nós estamos vivendo, né? Ou seja, uma situação nunca vivida no mundo, né? E no Brasil, a gente passou de uma situação de atividade normal para um confinamento em casa de um dia para o outro, praticamente, né? E a gente sabe que essa crise vai afetar a todos nós, mas para cada pessoa vai afetar de uma maneira diferente, porque a gente vai depender do estado emocional da gente, da personalidade que a gente tem e também das nossas experiências já vividas no passado, dos traumas, né? Então, todas essas situações, para cada pessoa, vai chegar de um jeito diferente. Mas a gente sabe que quando o coletivo se move pelo medo, o pavor individual aumenta. Nessa situação, as nossas sensações, os nossos sentimentos, eles estão muito mais potencializados. Então, e a sensação de que a morte está próximo gera muita ansiedade e medo, como eu falei. Então, não adianta a gente ficar negando ou paralisados. Essas situações não trazem, deixam a gente muito aflito. Então, o que a gente precisaria fazer para sair desse medo, dessa ansiedade, dessa angústia? A gente precisaria entrar em contato com o que a gente está sentindo, né? A gente precisa ter clareza do que está acontecendo com a gente, que muitas vezes a gente entra num looping, que a gente vai fazendo um monte de coisas, um para de fazer coisas, o outro não sai da cama, o outro... Então, cada pessoa tem uma reação, até por esses motivos que eu falei há pouco, né? Então, o que a gente precisaria fazer quando a gente está nessa sensação, nessa angústia? A gente precisa parar, tentar sentir, ver o que a gente está sentindo, ter clareza do que a gente está sentindo e poder nomear. Quando a gente nomeia, a gente meio que até externaliza esse sentimento e a gente tem a oportunidade de dividir com alguém. Da gente poder pensar se isso é um sentimento novo, se isso é uma coisa já antiga que a gente trouxe, que está sendo potencializada pela toda essa situação, se isso é porque a gente está vendo muita televisão, muita informação, muitas... E aí isso também termina paralisando a gente, né? E quando a gente entra em contato com essas sensações, com o que a gente está sentindo, a gente pode utilizar disso, ver o que a gente precisa para sair desse lugar. Então, tem as pessoas que estão fazendo meditação, tem pessoas que estão organizando a rotina delas, para que, mesmo estando em casa, a gente não mude tanto, então não sai da cama meio-dia. Então, essas pessoas estão se organizando com essas rotinas e tudo mais. E isso ajuda a gente a se acalmar, ajuda a gente a falar o que é, para a gente se acalmar. Então, a gente pode também aproveitar esse momento, a gente pode falar, falando especificamente da morte, tá? Do medo da morte, como a Beth acabou de falar, né? O medo da morte, a gente não fala muito sobre a morte, né? A gente não tem acostumado a falar muito
sobre isso. Porque até que ela se faça presente, como está acontecendo agora, né? Então, a gente trata isso como um tema distante, né? Até por uma autodefesa, porque a gente vai se afastar da angústia do desconhecido. Ninguém sabe, né? Ninguém nunca vivenciou a morte. E quando a gente morre, a gente não sabe o que acontece. Então, esse medo do desconhecido gera muita angústia. E também a ideia do que a gente pode trazer de sofrimento, né? Com a perda de alguém ou quando a gente deixar alguém. Então, por essas razões, a gente pensar no que vai suceder após a nossa morte não é algo simples, porque a gente está lidando com a nossa finitude. E aí, o que eu acho legal é que a gente pode aproveitar isso como um momento e uma oportunidade para a gente ter a chance de, em vida, dar sentido a tudo que a gente fez, a tudo que a gente conquistou. A gente pode refletir como que a gente caminhou até aqui e a gente pode materializar os nossos desejos. A gente pode refletir questões que não estão bem resolvidas do nosso passado com algum familiar. A gente pode pensar como a gente quer deixar daqui para frente o que a gente construiu, né? Como a gente quer organizar tudo que a gente fez até hoje, né? Eu acho que isso é uma oportunidade e que a gente pode preservar também a unidade familiar. Então, pensar sobre a morte e pensar como a gente gostaria que tivesse a continuidade, aproveitando esse momento do gancho do que a gente está pensando muito na nossa finitude, e pensar como a gente gostaria de deixar daqui para frente, pode ser uma bela de uma oportunidade. E talvez seja a parte mais valiosa da herança que a gente pode deixar para as pessoas. Obrigada, Miriam, vai tratar um pouco sobre esse assunto difícil, né? Para ninguém é fácil falar sobre morte, pensar na sua própria morte, né? E o que eu queria começar falando que, na verdade, o planejamento sucessório também não é só para quem, né? Assim, não é uma questão só para quando a gente está diante da morte. Então, eu estou diagnosticado com Covid. Não é isso, é um momento para a gente refletir, organizar e poder fazer isso de uma forma positiva, uma oportunidade nisso, né? A gente organizar isso evita muita coisa lá na frente. E hoje a gente tem uma situação em que a gente tem diversos tipos de famílias, várias constituições de famílias diferentes, né? Antigamente era mais fácil, assim, era mais o patriarca já tinha que definia tudo, não tinha uma família que era constituída no segundo casamento, com filhos do primeiro, filhos do segundo. Então, hoje a gente tem um leque de situações que acaba dando um leque de oportunidades para a gente também poder pensar em como e de que forma fazer. Eu, como trabalho na área de família e sucessões, eu fico muito na parte da questão testamentária, né? De poder fazer testamento, doações em vida. E eu vou tratar primeiro a questão do testamento, que é um ponto que todo mundo está se perguntando, né, hoje. Mas é possível fazer testamento nesse momento de isolamento, né? Porque imagina, para fazer um testamento, se você não for no caso, os cartórios de São Paulo estão abertos, não são todos que estão abertos, mas de São Paulo estão abertos por horário reduzido, então é possível fazer o testamento público indo a um cartório. Mas tanto o testamento público como o testamento particular, eles precisam que você tenha testemunha. Então não é só você vai ter que ter 2 testemunhas no caso do testamento público e 3 testemunhas no particular. Então, imagina vamos falar que você não vai querer se arriscar e ir no cartório. Então, você tem que fazer o testamento particular em casa, com 3 testemunhas que não podem ser os seus herdeiros. Então, você vai ter que ter dentro da sua casa 4, você, mais 3 pessoas que não serão os herdeiros, que é muito difícil, né? De você ter todo momento de pandemia, né? Exato. Então, o que a gente, estudando aqui, vendo, tem um projeto de lei que, infelizmente, ainda não tem nem relator, que trata especificamente do direito de família, que ele trazia a possibilidade de fazer testamentos em vídeo, gravar, mas como nem tem relator, acredito que não vai ser feito. O que a gente está sugerindo, que a gente acredita que vai fazer sentido e vai ter uma força, né? Para essas pessoas que estão sentindo essa necessidade e podem deixar de alguma forma isso registrado. O artigo 1879 do Código Civil, ele fala em circunstâncias excepcionais, você pode fazer o seu testamento particular escrito e você de próprio punho, e você tem que escrever nesse testamento
a situação excepcional pela qual você não vai ter testemunhas. Então, por exemplo, eu estou aqui na minha casa sozinha, eu tenho 80 anos, eu sou grupo de risco, estamos passando pela pandemia do Covid, que nesse projeto de lei é considerado uma situação excepcional, claramente, mas vai ser considerada porque pandemia é uma situação excepcional. Então, nesse momento de isolamento, eu não tenho como ter testemunhas. Então, eu vou deixar aqui as minhas vontades. Isso é muito importante para todo mundo saber que é possível fazer. Porque a gente teve um caso recente de uma pessoa que faleceu, não tinha herdeiros, acabou não conseguindo fazer nada, não deixou nenhum áudio, nem nada escrito para que pudesse ir para alguém o que ela tinha. Ela tinha pessoas que ela chegou a manifestar à vontade. Então, assim, a primeira orientação que a gente pode dar nesse momento de isolamento, para quem gostaria de deixar organizado, fazer um testamento particular, seria essa situação. Você faz de próprio punho e você escreve que você não tem testemunhas, você está fazendo um testamento sem testemunhas pelas questões excepcionais, né? Então, é bem tranquilo. E o que eu acho muito importante da gente colocar também, que é importante nesse momento de você olhar para a finitude, olhar para a morte, né? No testamento você pode fazer umas outras questões. Tem gente que tem filhos menores, né? Ou filhos incapazes. No testamento você pode colocar um curador, né? Então você pode falar, olha, na minha falta eu quero que fulano seja responsável para administrar os bens que eu deixar do meu filho, menor ou incapaz, que não pode administrar por si. Isso também é possível colocar no testamento, tá? Um outro ponto que é importante, que também é uma coisa que muita gente, quando eu falo, mostra surpresa, é quem são os nossos herdeiros necessários, porque pela legislação brasileira, a gente não pode dispor de todos os nossos bens. A gente tem uma legislação que permite que a gente apenas disponha em testamento ou em doação de 50% do nosso patrimônio. Então, até 2002, quem eram os herdeiros necessários? Ou ascendentes ou os descendentes. Então, quando você tem filho, os ascendentes deixam de ser seus herdeiros, né? Então, essa é a linha vertical que corta. Com o novo Código Civil, que entrou em 2002, que não é mais tão novo, e passou a viger em 2003, o cônjuge ele foi trazido à condição de herdeiro, independente do regime de bens. Na verdade, a única exceção onde o cônjuge não é herdeiro são duas exceções, na verdade. Ele não é herdeiro na separação obrigatória de bens e ele não é herdeiro na comunhão universal. Hoje em dia, a comunhão universal é uma coisa que a gente quase não vê mais, né? Então, a gente vai ter o herdeiro necessário, o cônjuge, ele entra como herdeiro necessário. E outro marco importante em 2017, o tratamento diferenciado do cônjuge e do companheiro foi considerado, na sucessão, foi considerado inconstitucional. Então, a gente tem as relações de união estável, que são relações mais informais do que o casamento, mas são relações que trazem o mesmo direito e a mesma consequência patrimonial, quase, né? Também há uma discussão enorme na doutrina sobre como a lei, o artigo foi considerado inconstitucional exatamente para não tratar o cônjuge diferente do companheiro na sucessão. Muita gente discute, mas então ele galgou a ordem do 1845, a ordem de vocação, e a gente tem várias pessoas defendendo, e eu também defendo que você, na comunhão universal, você tem uma certa informalidade que permite que você, sendo vontade de você e do seu companheiro, que vocês não herdem, por 1000 situações, vocês já têm vocês foram casados antes, cada um tem um filho, cada um quer deixar o patrimônio para o seu filho. Então, existem formas que a gente pode tentar evitar que o companheiro seja herdeiro. Então, tudo isso a gente consegue fazer como? Trazendo o assunto para o nosso dia a dia, pensando em como a gente pode organizar, o que a gente pode resolver, como vai ser melhor no futuro, porque a melhor coisa é você não deixar uma situação que possa gerar algum litígio lá na frente. Então, a ideia de um planejamento sucessório é basicamente esse. Na área de sucessão, a gente tem o testamento e as doações, né? Eu vou, então, agora passar para a Carol, que tem umas outras formas mais sofisticadas, vamos dizer assim, que também podem ser feitas conjuntamente com o testamento. Aqui a gente sempre trabalha
dessa forma multidisciplinar. A gente olha a questão tributária, a questão de direito de família e a questão societária. Então, Carol, pode seguir aí. Antes de você... Pois não, Vamos lá, vamos falando. Antes de você passar a palavra para a Carol, eu queria que você reforçasse que, embora a gente esteja diante de uma situação de isolamento, dá para fazer esse testamento, ou seja, mesmo que a pessoa já esteja de alguma forma afastada aí no hospital, isso é possível, não é isso? Sim, é possível. Na verdade, posso repetir aqui que eu falei no começo, é possível, deve ser feito. Se a pessoa não tiver condição de ter testemunhas, que é o instrumento particular comum, vamos falar assim, você tem que ter 3 testemunhas. Então, você tem que fazer à mão, ou pode, inclusive, fazer digital. Se fizer digital, não pode ter espaços nem rasuras. E você lê em voz alta para 3 pessoas, o particular. E essas 3 pessoas, as testemunhas não podem ser as pessoas agraciadas do testamento, vamos dizer assim, né? Por isso que a gente tem uma certa dificuldade neste momento de isolamento de talvez fazer isso. E aí a solução que eu, repetindo, entendo que é a mais viável é a gente usar o artigo 1879, que fala que em casos excepcionais você pode fazer o seu testamento sem as testemunhas e você escreve, só que você tem que constar no seu testamento isso, você tem que colocar, tendo em vista a pandemia de Covid, venho aqui colocar as minhas intenções. Na verdade, como a gente pode ajudar nisso também, né? E você acha que seria o caso, por exemplo, a pessoa está assustada ou está em isolamento e aí faz esse testamento particular. Aí, graças a Deus, de alguma forma, não acontece nada, sai do hospital, fica tudo bem. O que você acha? Você acha que é o caso de reforçar o testamento ou transformar o testamento num testamento clássico? Eu acho que sim, Beth. Essa é a minha orientação, até porque, assim, qual que é a diferença entre o testamento público e o testamento particular? O testamento público, ele tem a fé pública e ele é menos plausível de questionamentos, entendeu? Então, se você pegar porque o que o tabelião faz? Ele vai falar, essa pessoa tem a sanidade, ela está sã, ela veio aqui livre de coação, não tinha ninguém com ela, eu perguntei, conversei, então, assim, dá uma força muito maior para a validade desse testamento. Então, assim, num particular, vamos supor aqui que essa pessoa que fez vai falecer durante o Covid. Claramente vai ter um olhar do judiciário, porque o testamento particular ele é validado pelo juiz. Diferente do que ele é só registrado, ele não é validado. Né? Ele é só registrado. Então, assim, o particular, você vai ter que passar na sequência por um processo de validação desse particular. Então, essa pessoa que acabou lá em julho, ela fez esse testamento no momento que ela achou que era importante. E aí, passou a pandemia, o ideal é ela fazer o particular com todas as formalidades, porque não vai mais ter a questão de isolamento, vai conseguir chamar algumas pessoas para serem testemunhas, mas a minha indicação sempre é pelo testamento público. Legal, tá bom. E revalidar ou mesmo alterar-se, depende do que a pessoa fez no momento. Uma coisa importante do testamento é que você pode sempre mudar. O testamento, você pode lavrar um testamento hoje, daqui 2 meses, daqui um dia você pode mudar de ideia, mas normalmente, né, daqui um ano, aconteceu alguma coisa, eu quero mudar, sei lá, fiquei muito próxima de uma pessoa que eu quero agraciar, essa pessoa veio aqui e cuidou de mim. Então, tem umas coisas que você pode, a todo momento, mudar. Então, assim, a minha orientação seria para você sempre validar. E um outro ponto importante também, que assim, não é obrigatório ter um advogado para fazer no testamento, tá? Mas é muito importante, por conta dessas questões que eu coloquei, de você ter um limite de poder dispor dos seus bens. Então, essa análise do que você pode colocar, das cláusulas, né? A gente tem cláusulas restritivas, você pode pôr cláusula de incomunicabilidade, pode pôr cláusula de impenhorabilidade e inalienabilidade. Essas cláusulas também são importantes, entender o porquê, como funciona, qual que é o motivo. Então, assim, a gente sempre tenta que seja feito junto com um advogado para entender o que você pode fazer, o que é o melhor a fazer, né? Não sendo obrigatório, não é obrigatório, mas é sempre bom que você possa. E no testamento tem um outro
é um outro momento único que você pode tratar as suas doações já feitas. Então, assim, a pessoa doou em vida muita coisa. E ela não pensou no momento, porque quando você doa em vida para descendentes, isso é considerado adiantamento de legítima, né? De pai para filho, de ascendente para descendente. E agora para a esposa também, então, porque são os herdeiros necessários. Se você não tratou na hora que você fez a doação a questão se está saindo da legítima, se é um adiantamento ou se não, se você tem que trazer isso quando do falecimento dessa pessoa, isso vai compor a sua parte da herança, você pode no testamento trazer esses assuntos, entendeu? O testamento colocar, é um momento que você pode dispensar os seus herdeiros de trazer as doações que foram feitas em vidas à colação. É um ponto bem importante também que a gente sempre trata e tenta uniformizar toda a questão. Legal. Carol, é com você. Bom dia a todos. Carol, deixa eu Vai lá, fazer manda ver, dois Lucas. comentários adicionais aqui. Então, primeiro, nós estamos com o chat aberto. Fique à vontade de fazer perguntas. Claro, se alguém quiser fazer alguma pergunta com um nível de confidencialidade maior, vocês podem enviar a pergunta individualmente para nós, que nós colocaremos em debate, claro, sem citar o nome. Então, pode enviar qualquer um de nós aqui presentes, tanto para a Miriam, alguma pergunta de cunho mais psicológico, ou para qualquer um de nós quatro aqui, a Beth, a Fernanda ou a Carol, seja pelo chat, onde todos podem ler, seja pelo chat privado, vocês têm essas duas opções. Então, só para a gente, depois da apresentação da Carolina e da minha, a gente fazer algum debate já discutindo algumas situações em concreto que a gente para fomentar um pouco mais a discussão. Então, Carol. Bom dia a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Acabou de pousar um helicóptero aqui no prédio do Emiliano, ao lado do nosso escritório, neste exato momento, e o barulho é muito forte. Normalmente é Gisele Bündchen que chega Foi. helicóptero no Emiliano. Partiu. Bom dia a todos. Muito legal ver vários dos nossos clientes aí que estão junto com a gente nessa jornada aí de mais de 20 anos aqui. Então, muito feliz de ver todo mundo aí com a gente nesse bate-papo. Bom, como a Fê falou, do testamento, ele é uma das ferramentas que a gente tem para o planejamento sucessório, mas ele não é a única, né? E muitas vezes ele não é suficiente. Ele é bom, ele complementa, mas ele vai dar o rumo após o falecimento. Então, em vários planejamentos sucessórios, a gente compõe o testamento junto com outras ferramentas que a gente tem, que é a ideia nossa aqui de falar um pouquinho delas, passar um pouco por elas, não ser maçante. Então, eu vou pôr aqui na tela um slide que a gente preparou, mas para ficar um pouquinho mais didático aqui para vocês. Espera só um pouquinho. Enquanto a Carol coloca, a ideia é a gente mostrar para vocês alguns instrumentos de planejamento sucessório e dar alguns exemplos de como eles são utilizados. A Fernanda expôs a questão do testamento e destacando quando ele pode ser usado e em que situações ele é recomendável. Então, a gente vai debater um pouco esses instrumentos de planejamento sucessório, testamento, holdings, doação com adiantamento legítimo e, claro, falar de um tema que está todo mundo esperando, que é o projeto de lei para aumentar o ITCMD. Então, a gente vai falar tanto dos instrumentos efetivos de planejamento sucessório, instrumentos societários, instrumentos de direito de família propriamente dito, de direito sucessório, também acoplando a questão tributária, que, como vocês sabem, é algo que tem que ser sempre pensado e equacionado nesses momentos. Então, a Carol vai expondo e a gente vai conversando a dois aqui. Vamos lá. O testamento a Fê cobriu tudo aí dele, então ele é uma das ferramentas. Que outra ferramenta que a gente usa também com frequência é a constituição de holdings. A ideia da holding é constituir uma empresa, né? Carol, só para fazer um debate um pouco mais específico, acho que o testamento ele não é recomendado para todo mundo.
acho que como destacado, ele deve ser utilizado em determinadas situações e não em todas as situações. Então, quero fazer um testamento. A pergunta é por que você quer fazer um testamento? Não, eu tenho 2 filhos e quero deixar 100% do meu patrimônio para os 2 filhos. Não precisa de testamento. Não, eu tenho 2 famílias e quero... sou casado fui casado e tenho uma família de um primeiro casamento e tenho uma família de um segundo casamento e quero, de alguma forma, diferenciar os meus herdeiros. O testamento pode ser uma boa solução. Então, o testamento ele é utilizado como regra geral para você distinguir algo que a lei não distingue. O que a lei fala? 50% do teu patrimônio vão para os seus herdeiros, 50% é disponível. Agora, se você não dispuser do disponível, vai tudo para os seus herdeiros. A Fernanda já destacou quem são os herdeiros necessários. Explicou a questão do Código Civil. Então, se você quer algo diferente dos herdeiros necessários, o testamento é recomendável. Quero deixar para um primo, quero deixar mais para um filho, mas não é só isso, né? O testamento ele também pode ter cláusulas de restrição de bens. Vamos imaginar que eu quero deixar tudo para os meus filhos, o que a priori não precisaria de um testamento. Mas eu quero colocar que aqueles bens são indisponíveis por um determinado período de tempo, que eles não podem vender por um determinado período de tempo. Ou que eu quero gravar ele com cláusula de incomunicabilidade, deixar muito claro, porque um dos meus filhos pode querer casar com comunhão parcial ou até excepcionar a lei. Nós tivemos casos no escritório, já vimos isso, de pessoas que excepcionaram a lei para ter comunhão total. A regra hoje é comunhão parcial. Nós temos casos de pessoas que casaram excepcionando a lei, não para comunhão, para separação total de bens, mas para comunhão total, o que implica a retroatividade dos bens recebidos por herança, ou seja, não só o patrimônio amealhado após o casamento, mas o patrimônio anterior. Então, é uma exceção. Então, você pode querer gravar o testamento para que todos os seus bens detidos por herança são incomunicáveis ou impenhoráveis, né? Até tem uma piadinha que a gente conta, mas é verdade, que um cliente nosso chegou uma vez e falou assim: Lacase, eu quero que todos os meus bens sejam impenhoráveis, eu quero declarar a auto-impenhorabilidade dos meus bens. Não dá, né? Eu também gostaria. Assim, nenhum banco pode penhorar nada com todas as minhas dívidas. Seria um espetáculo. Mas não é assim. Mas você pode determinar que os bens cedidos, causa mortes por herança, eles sejam sim penhoráveis, também por testamento. E um outro ponto que a gente quis destacar aqui, né, Carol, é a questão dos curadores de filhos menores ou filhos especiais. Então é muito comum. Tenho amigos meus. Agora, não tanto porque eu estou mais velhinho, né? Então, quando eu era mais jovem, eu tinha mais amigos com filhos menores, né? Filhos inferiores, com idade inferior a 18 anos. Falava, se eu morrer, minha mulher morrer, quem vai cuidar dos meus filhos? Né? Meu pai não está aqui, ou meu pai já está muito mais velho, eu não tenho irmãos. Quem é que vai cuidar dos meus filhos? Então, às vezes, tem famílias de núcleos muito pequenos, que vocês não podem contar com... Até tem um cliente nosso presente, que não vou citar o nome, mas que tem vários irmãos. E todos os irmãos estão excepcionalmente bem. Não é o seu caso. Às vezes você pode ter casos de famílias que não têm irmãos, ou que os irmãos não se dão bem, ou que você não quer deixar o teu patrimônio para a gestão dos teus pais, que seria dos seus filhos, né? Só que eles não têm idade suficiente. Ou, claro, a gente tem vários casos de clientes com filhos especiais, com necessidades especiais. Então, quem vai ser o curador daquele filho na ausência do pai ou da mãe, ou do pai e da mãe? Às vezes, você também tem litígio. Como vai ser administrado esse patrimônio desse filho especial também, que ele é herdeiro, né? Ele é herdeiro. Será que a gente deixa todo o patrimônio para o filho especial? Lembrando que isso normalmente não é muito recomendável, porque um filho especial teria aí a interferência da curadoria, né? Do Ministério Público, mas é bom a gente eleger um curador. Então, todas as questões que fogem à regra geral, aquela regra clássica, vai tudo para os meus filhos e ponto final e não há nenhuma restrição, devem ser tratadas em testamento. Então, a gente quis especificar um pouco mais e dar algumas ideias para você do testamento. Fala um pouquinho da holding e eu vou fazendo esse dueto com você, Carol. Um ponto só a mais do testamento, que realmente eu tinha passado batido também, no caso foi bom a gente ter feito voltado um passinho para trás, é que muitas vezes a gente tem muitos clientes têm o desejo de deixar a empresa operacional, ou mesmo a holding que a gente vai falar na sequência, mas eu quero que fique no seio da minha família. Então, muitas vezes a gente coloca em testamento uma prioridade. Então,
as cotas da empresa componham legítima e disponível dos meus filhos, de forma que a legítima do cônjuge seja composto com ativos líquidos, aplicações financeiras ou mesmo imóveis, de modo que você consegue ir mantendo a família no seio familiar, né? Na família de sangue, que a gente chama. Não, isso é muito importante. Você tem um segundo casamento, a gente vê isso, estou dando exemplos concretos, sem citar, claro, nomes, mas você tem um segundo casamento, e aí você quer deixar, e você não tem filhos desse segundo casamento, mas a mulher é herdeira, como nós vimos, a Fernanda explicou muito bem, e você quer deixar o teu patrimônio empresarial de uma maneira consanguínea, ou seja, para os seus filhos consanguíneos, e não para o seu herdeiro não consanguíneo, que é a tua mulher. Então você divide, fala, olha, preferencialmente a legítima vai ser composta das ações da empresa, seja empresa patrimonial, seja uma empresa operacional, como muito bem lembrado pela Carol, e a minha esposa, preferencialmente, como herdeira, vai receber bens financeiros. Ou a casa, que ela já vai ter direito como viúva à utilização. Então, dá para você também, sem diminuir o percentual, atribuindo os mesmos percentuais que a lei atribui, mas mudando os potinhos, enchendo mais um potinho com uma qualidade de bem. Também um exemplo ali, eu vou lembrando dos casos, tantos casos, 20, quase 30 anos de casos, né, Carol? A gente tem, por exemplo, filhos que têm mais aptidão para determinada atividade. Eu mesmo, tivemos aqui um Zoom com um cliente falando assim, olha, eu tenho uma filha que era do mercado financeiro, ela é muito mais apta a cuidar dos investimentos financeiros, e até interessante, porque nesse caso ela não é nem filha consanguínea do pai, ela é da mãe, é um casal que tem um filho de cada um, e ambos são herdeiros, assim, reconhecidos. O fato é que ele quer deixar o patrimônio para gestão dela, que tem uma cabeça financeira ótima, e o outro é artista. Um menino excepcional, etc., mas é um artista. E você consegue equalizar isso via testamento. É uma decisão difícil, mas você consegue equalizar isso via testamento. O testamento é um grande coringão, né? Ele pode ser muito utilizado sem querer complicar. A gente também não pode overuse, né? A gente não pode abusar do instrumento. Ele tem que ser utilizado de maneira inteligente, pontual, mas ele é muito efetivo. Ricardo, aqui até interrompendo um pouquinho. Desculpa, Beth. E acho importante também a gente colocar que testamento em termos gerais, né? Porque nós temos muitas situações também de patrimônio no exterior, onde há necessidade de se ter também esse testamento no exterior para, de alguma forma, facilitar o momento da sucessão, né? Então, acho que a Carol vai entrar no aspecto das estruturas internacionais para a gente, de alguma forma, avaliar onde vale a pena fazer o planejamento. Às vezes o planejamento precisa ser feito no exterior, às vezes precisa ser feito no Brasil, às vezes precisa ser feito nos dois lugares, né? Nos dois, né? Ambos. Essa então, forma aí de alguma forma... A gente vai tratar disso no próximo slide. Uhum. Eu só ia falar... Então, fala, Fê. Esse gancho do testamento, que uma pessoa... O Rodrigo perguntou para a gente se já viu o testamento atrapalhar, quando que o testamento atrapalha, ajuda. E é mais ou menos o que o Ricardo falou. Assim, não dá para falar quando atrapalha e quando não atrapalha. O ideal, aí até pegando um pouco do que a Miriam conversou, é você fazer isso de uma forma que não seja uma surpresa, né? Porque assim, quando eu que trabalho nos inventários, nos litígios que podem vir a surgir de um inventário, do falecimento de uma pessoa, é muito quando aquelas pessoas são pegas de surpresa. Quando a questão já é mais tratada, já é mais consolidada, elas não têm não causa tanto problema, não atrapalha, né? Não tem essa questão do testamento atrapalha. E, na verdade, o testamento, ainda que ele venha atrapalhar, ele nunca vai atrapalhar, porque, na verdade, o testamento ele vai dar as regras, né? Então, assim, eu acho que só colocando esse ponto, respondendo já a pergunta do Rodrigo. E também tem um aspecto que é também bem importante, porque a nossa experiência prática mostra que, às vezes, considerando toda essa questão do medo que a Miriam iniciou, às vezes é difícil enfrentar o problema sucessão. Eu acho que o testamento é o primeiro passo, né? Não que ele seja um coringa, não que ele seja a solução, não que seja nada disso, mas, às vezes, relacionar suas ideias em nível de testamento é um começo. Dali
para frente, né, Fernanda, né, Carol, nela casa, a gente de alguma forma vai adaptando isso, fazendo estruturas mais complexas, pensando em agraciar alguém no lugar do outro, enfim, fazendo os ajustes finos. Mas acho que o começo do enfrentamento da sucessão acaba sendo através do testamento, né? Testamento não é sinônimo de que você vai morrer, gente. Então, assim, as pessoas fazem um testamento achando que está assinando ali a sentença de morte. Não é, entendeu? A gente já fez testamento para cliente com 25, 27, 30 anos. Então, é necessário e não significa que vai morrer, né? Acho que a Miriam quer falar. Miriam, pois não. Você está no mute, Miriam. Miriam, você está no mute. Oi, eu queria fazer só um comentário disso tudo que eu estou escutando. Eu acho que quando a gente faz, inclusive, como vocês estão falando antecipadamente, né? Voltando a falar aquilo que eu já falei lá no começo, né? De você poder rever tudo que você construiu. Essa é uma oportunidade de muitas conversas, de muitas trocas, de poder se alinhar com pessoas da família que você tem algumas questões, e é um trabalho sob medida para as necessidades daquela família. Então, eu acho interessante porque cada testamento, cada planejamento sucessório, ele não é um padrão para todo mundo, vai atendendo às necessidades de cada pessoa. E aí você não precisa ter tantos, não precisa pegar desse jeito que você falou, né? Para cada um chega de um jeito. Eu acho que você pode construir esses acordos, essa sucessão. Tá? É que tem tantos temas, eu só quero fazer mais um último comentário, prometo que eu não falo mais de testamento, mas a Carolina acabou de lembrar, quando ela falou um testamento de 25 anos, é importante, porque herdeiros mais jovens, que ou já têm patrimônio no nome, ou tem uma perspectiva eventual de ter patrimônio porque os pais estão mais velhos, e acabou de se casar, é importante pensar no testamento, porque vamos imaginar a situação do herdeiro que os pais vêm a falecer, ou já tem um patrimônio no nome, porque os pais anteciparam legítimo, ou porque avós passaram recursos, ele tem lá 25, 30 anos e vai se casar, seja ele evidentemente homem ou mulher, ele se casa. À medida que ele se casa com patrimônio, não perspectiva de ter patrimônio, mas com patrimônio, a esposa ou marido, o cônjuge, portanto, ele é herdeiro e participando daquele patrimônio. E, evidentemente, num casamento recente, não seria justo que, caso aquela pessoa venha a falecer, o patrimônio que ele tem passe imediatamente para aquele herdeiro. Então, o exemplo que a gente brinca é a pessoa que vai lá e vai se casar na Nossa Senhora do Brasil e, antes do casamento, ele vai lá e bate o carro e morre. Né? Uma desgraça. Não, mas a esposa ou o marido não é herdeiro. Vamos imaginar a situação que ele se casa e ele sai da igreja, bate o carro e morre. A esposa passa a ser, ou o marido, herdeiro, dependendo da hora que ele bateu, se foi antes ou depois do casamento. Evidentemente, casamento civil, a gente faz aqui mais para dar o exemplo. Mas não seria justo aquele cônjuge ter direito ao patrimônio integral. Então é importante fazer o testamento para restringir o direito do cônjuge, ainda quando o casamento é muito recente, caso ele tenha patrimônio. E dispondo, portanto, do disponível para o irmão, dispondo do disponível para os pais de novo, ou para uma outra opção que ele acha adequado. Então, lembrando do testamento em pessoas jovens, também é muito utilizado. Eu estou achando bom, estou achando ótima essa nossa conversa, porque a Miriam agora, quando for atender e começar a colocar os problemas para ela vai perguntar assim, mas ele é seu herdeiro ou ele faz parte do disponível? Porque você já está craque agora, né, Miriam? Vamos lá. Carol. Holding. Então, assim, passando pelo testamento, ele tem muitas questões aí, mas como a gente falou, a Casa, a Fê, a Beth, ele é uma das nossas ferramentas aí para um bom planejamento sucessório. E às vezes a gente começa por ele, às vezes a gente chega nele no final, às vezes a gente desiste dele, às vezes a gente revoga. Então, não tem uma fórmula mágica para todos. Todo planejamento sucessório é feito sob medida, né? Então, não adianta, meu amigo tem tantas empresas, fez um testamento, não sei o quê. Às vezes não vai funcionar
de nada para uma outra família até mesmo parecida. Então, a outra ferramenta que a gente usa com frequência e que, na verdade, abre para um leque enorme é a holding, no sentido de constituir uma empresa, uma SA, uma limitada. Tem diferenças desde societárias até questões que a gente colocou aí um pouquinho mais para frente no slide, que a gente vai falar. Mas um dos grandes objetivos é que a holding ela distancia os problemas aí familiares da operação da própria empresa que você tem lá embaixo, e também distancia um patrimônio familiar. Então, ela serve para organizar esse patrimônio, para evitar um condomínio civil, né? Então, as pessoas têm muitos imóveis na pessoa física. No caso de um falecimento, todos os herdeiros vão ser donos daqueles imóveis em conjunto. Aí, se tem herdeiro menor, tem toda uma discussão, quando vai vender, como vai vender, tem que proteger o patrimônio daquele menor. Enquanto que, se tiver tudo dentro de uma holding imobiliária, funciona super bem, eles herdam cota. Então, a organização do patrimônio é um ponto. É uma empresa operacional. Se você tem uma família inteira em cima dessa empresa operacional, no caso de falecimento de você tem um inventário, você pode ter um litígio nesse inventário e comprometer o funcionamento da empresa, faturamento. Então, a holding ela serve porque você cria um novo step, um degrau, e você concentra lá. A gente já passou por questões delicadíssimas de inventário, com um filho brigando com o pai viúvo, e se aquilo estivesse na empresa operacional, teria sido um desastre. E estava na holding e, a duras penas, mas conseguiu e manteve o patrimônio na operação tranquilamente, né? Então, a holding tem isso. E um ponto interessante que a gente tem feito, tem praticado, é que as limitadas, ela permite uma distribuição desproporcional de dividendos, de lucros. Então, você consegue ir colocando os filhos, os herdeiros na sociedade com participações menores e ir fazendo distribuições desproporcionais de lucros, acrescendo a participação desses filhos, sejam capitalizando esses lucros, sejam acrescendo em outro patrimônio, com investimentos em um fundo, mas você tem meios de ir evitando o ITCMD e não só doando. Tem que se avaliar, tem questões aí de casamento desses filhos têm que ter um testamento, então tudo é um quebra-cabeça. A gente vai juntando as pecinhas para encaixar aí, mas a limitada nos dá essa possibilidade e facilita muito. E a SA não permite distribuição de dividendos, mas ela tem a opção da gente colocar ações ordinárias e preferenciais, criar classes de ações. Então, você tem os patriarcas ali com a classe A e os herdeiros como classe B. Eles não têm direitos por enquanto, mas no momento de falecimento eles passam a ter os direitos. Então, isso também é um mecanismo de organização dessa gestão da sociedade aí, que é bem interessante, tá? Então, Carol, acho que super bem exposto. Como a Carolina muito bem colocou, a holding é também um instrumento, é um veículo para você chegar a objetivos. Acho que a analogia de veículo é muito clara. Eu quero chegar lá, como é que eu chego lá? Você vai ter que usar um veículo para se locomover do ponto A para o ponto B. E esse veículo tem que ter uma flexibilidade grande. A gente acaba utilizando, portanto, vários veículos de instrumento societário. Não é a holding, é regida pela a lei comercial, a lei das sociedades, seja limitada, seja SA, e não pelos instrumentos doação, testamento, instrumentos típicos do direito sucessório. Então, ela tem uma flexibilidade muito maior. Como a Carolina colocou, eu quero só destacar e dar alguns exemplos em cima do que ela mencionou, ela tem uma primeira função de distanciamento, de evitar que eventual conflito entre os sócios sejam atingidos, seja no patrimônio interno dela, seja no patrimônio que ela detém embaixo dela. Acho que o exemplo de um imóvel é o que melhor ilustra a situação de uma holding. Vamos imaginar que eu tenho um imóvel com meus 2 irmãos. Temos aí uma casa por herança com 2 irmãos. E nós decidimos vender a casa. E um dos irmãos não aceita o preço de venda porque ele tem uma liquidez melhor, ou ele tem um apego maior à casa, ou mesmo porque ele quer fazer um jogo diferente de falar, olha, eu tenho outros interesses, eu não vou querer vender essa casa porque vocês não estão me acertando um patrimônio que a gente tem que resolver do outro lado. Ou seja, você tem um conflito e você tem um poder de veto na venda daquele imóvel. Se
todos não estiverem de acordo, você não vende imóvel. Na locação, da mesma forma. Eu tenho lá 5 herdeiros detendo um imóvel em condomínio civil. Se eu tiver que locar aquele imóvel, eu tenho que ter a assinatura dos 5 proprietários. Então, o condomínio civil imóvel é muito ruim. O que serve a ROAD? Para a gente ter uma regulamentação política, por isso que a gente colocou aqui poder político, diferente. Você vai estabelecer, olha, a maioria vai decidir se vende ou não vende. Ah, mas em condições de mercado tem que distribuir todo o resultado. Sim, a gente tem. É sempre um jogo de pesos e contrapesos. Você dá uma deliberação para um grupo que vai ter um poder maior e você dá um contrapeso para o grupo que tem um poder menor. Isso é direito de acionista majoritário e minoritário. Então, a holding tem essa flexibilidade ampla de você poder deliberar interesses futuros dos herdeiros, caso eles tenham algum tipo de conflito, e você evita, e até para usar uma palavra bastante utilizada, você induz que eles não tenham briga. Eu vou dar um exemplo aqui que a gente já fez algumas vezes no escritório, com filhos fora do casamento, por exemplo. Isso acontece. A gente tem casos, inclusive, de pessoas que tiveram filhos antes de se casar, casaram e constituíram uma família e acabam, obviamente, reconhecendo legitimamente aquele filho que foi de um momento anterior ao casamento. Isso é bastante frequente. Já vi dezenas de casos como esses. E esse filho acaba sendo herdeiro. A questão é como é que esse filho vai se relacionar com os herdeiros da família, considerada a família efetiva daquela pessoa, já que esse filho ele normalmente não tem uma convivência ampla. Como é que a gente vai equacionar isso? Por meio de uma sociedade. Esse filho vai ser acionista, não vai ter direito de veto, ele vai ter direito à percepção de dividendos. Obviamente, você vai dispor do disponível, talvez menos para ele, você vai dispor do disponível para os outros herdeiros, você vai dar ações preferenciais para ele não ordinária, né? Mas ele vai ter, eventualmente, ações de uma empresa que ele vai só perceber resultado, né? E não vai ter nenhuma gerência política. Ele está esperando receber um patrimônio enorme, mas ele não vai receber, ele vai receber ações de uma companhia e vai ser um minoritário. A gente até brinca, né, que dependendo da forma que você estrutura, o minoritário vira minorotário, né? Porque a lei societária ela atribui muito pouco direito na largada para o minoritário. Então, se você quer equacionar um eventual herdeiro que não incomode um outro grupo de herdeiros, sociedade. A holding, então, tem essas múltiplas funções. Um outro efeito, outra razão que a gente utiliza a holding é um planejamento aí fiscal, planejamento tributário. O exemplo que a gente já utilizou e a gente também dá como sintomático é uma empresa que tem patrimônio, receita de locação, e toda a receita é distribuída para o pai e que acaba aplicando esses recursos. Quando ele quer fazer a sucessão, ele teria que passar aquela empresa pagando 4%, eventualmente 8%, se o projeto que nós temos aqui passar, mas teria que pagar o ITCMD. Uma das formas é você distribuir desproporcionalmente lucros, fazendo que o herdeiro já tenha parte do patrimônio financeiro em nome dele. Ah, mas eu não quero que ele fique com dinheiro. Tá bom, então vende a empresa para ele a valor de mercado, a valor de patrimônio líquido. Então ele pega o dinheiro, devolve o dinheiro para o pai por uma compra e venda e adquire a empresa sem pagamento do ITCMD. Então é uma forma de você transformar a doação em compra e venda. Ah, dá para utilizar isso amplamente? Não, tem que se utilizar em casos concretos, tem efeitos matrimoniais que a Carol mencionou, efeitos de casamento, porque aí seria um patrimônio comum ao casamento, então precisa ver se o regime de casamento é comunhão parcial, comunhão ou separação total, mas é um mecanismo também de distribuição desproporcional de resultado que você pode viabilizar uma economia tributária bastante importante. E, por fim, você tem também a possibilidade de trabalhar com classes de ação. A, B, C, D e E. A gente temos ações quase com sociedades quase com o alfabeto inteiro de classe de ação, né? E atribuindo direitos de percepção de resultados ou direitos políticos diferentes para cada classe. Então, você tem, mais uma vez, filhos que são mais gestores, filhos que precisam de mais rendimento. Você pode atribuir
diferenças de remuneração econômica e política dependendo da classe da ação, muito similar a uma ordinária e preferencial também, mas com mais flexibilidade e com mais potencialidade. Então, o holding, não dá para falar aqui, a gente faria horas falando de todos os exemplos e todas as possibilidades, mas é uma forma de você organizar o patrimônio, organização pessoal do patrimônio e viabilização de objetivos que você queira no longo prazo, usando esse veículo como forma aí de viabilizar os desejos da família. Eu queria fazer um comentário em cima disso, Lacaz, que eu acho importante, porque além de tudo isso que você está falando, eu acho que a holding também é um fórum prático para se fazer esse trabalho que a gente, de alguma forma, está viabilizando aqui nessa nossa conversa. A gente pode prever no acordo de acionistas algo que possa ser trabalhado em nível de psicologia aí com a Miriam, ou seja, a Miriam faria um trabalho com a família, estou falando a Miriam porque ela está com a gente aqui, mas obviamente em termos genéricos, né? Ou seja, existiria um psicólogo, existiria aí um terapeuta para trabalhar todos os conflitos importantes da família. O psicólogo terapeuta, ele enxuga isso, de alguma forma, identifica quais são as dificuldades de convívio com a família, e aí traz isso para o advogado, de alguma forma, traduzir para o jurídico e criar algumas travas importantes em termos de acordo de acionistas. Então, esse trabalho multidisciplinar, ele é super interessante e é uma das ferramentas também que pode ser utilizada através da holding. Siga. Vamos lá, estou preocupada com o tempo. Siga. Vamos bem. A Fê falou um pouco já, a Fernanda falou um pouco sobre doação, e aqui só um pouquinho aí passando aí, né? Então, a doação, como ela falou, adiantamento de legítimo, ou doação do disponível, muitas vezes você quer doar para um filho, pode doar só para ele como disponível, então tem questões, a gente tem que avaliar, vai precisar colocar como anuente os outros filhos ou não, qual é a situação, tudo tem que ser muito bem avaliado para não correr o risco lá na frente, no futuro. Se tiver a reserva de usufrutos, tem uma questão tributária que é importante, o Lacaz pode falar, do 2/3, 1/3, Ricardo. Tá bom. Não, acho que pode completar, depois eu faço alguns comentários gerais, Carol. Doação a termo, que é uma ferramenta também que a gente já usou, tem usado. Então, eu quero fazer uma doação, mas eu quero condicionar ela a um evento futuro, ou até mesmo a um evento de falecimento, e aí é possível fazer. As cláusulas restritivas, aí que a gente já falou um pouquinho, sempre com muita atenção na inalienabilidade, porque é difícil você deixar se for usar essa cláusula, tem que usar temporária, condicionada a algo, para não correr o risco de você dar um patrimônio para um filho e esse filho não poder vender nunca mais. A gente já teve situações dessas, a gente sempre discute esse ponto com os patriarcas quando querem fazer isso. E a gente tem uma situação, né, Carol, de um testamento curioso aqui no escritório, que a pessoa deixou, ele era advogado, ele falou que ele deixava a parte dos netos e bisnetos vivos, e ele viveu muito, e ele colocou a cláusula de comunicabilidade até 45 anos. Quando ele faleceu, o bisneto dele tinha 2 anos. Então, todos os herdeiros estariam presos num condomínio até os 45 anos daquele último herdeiro. Então, a solução foi a gente deixar o espólio vivo e vender pelo espólio antes das cláusulas entrarem, porque é possível cancelar uma cláusula restritiva judicialmente, mas não é uma coisa super fácil, então você tem que ter justificativas. Então, assim, ia ser mais fácil chegar aos 45 anos do que quebrar essa cláusula. Mas muito bom. E a reversão também, né? A reversão é uma doação com a volta, se ocorre um falecimento prematuro, a volta do patrimônio para o doador, né? Acho que, como a Carol bem expôs, né, a doação é mais um instrumento para viabilizar questões sucessórias. Normalmente, vocês são nossos clientes, já conversaram um pouco conosco sobre isso, a gente brinca que se você está com muita vontade de fazer doação, normalmente é melhor sentar e esperar a vontade passar.
né? Porque assim, doação dá muito problema. É assim, um pouco contra o interesse do advogado, né? Então, brincando de novo, por que dá problema? A gente já viu inúmeros casos. Vou citar alguns. Teve uma família que fez uma doação, e eu não vou dar detalhes para que chegar só no nível de citar, fez uma doação e houve um pré-falecimento do filho e a nora se voltou contra o patriarca da família. Isso é comum. Na verdade, das famílias faleceram 2 prematuramente. E a doação tinha um objetivo de proteção patrimonial, né? E no fim, tinha um objetivo de proteção patrimonial e, na verdade, ficou mais desprotegido ainda, né? Em vez de proteger o patrimônio, ele perdeu o patrimônio. É verdade que está protegido inclusive dele mesmo, né? Está protegido, perdeu o patrimônio. Então, cuidado com a doação. A doação a gente tem que utilizar, normalmente a gente gosta da doação quando é um bem efetivo, quando você sabe que aquele bem vai ficar à disposição do filho, e até pode atrapalhar, a Miriam pode comentar um pouco, se ela achar conveniente, psicologicamente o desenvolvimento do herdeiro. Às vezes você faz uma doação, o herdeiro tem aquela perspectiva de ter um bem, mesmo com usufruto vitalício para o doador, mesmo com todas as cláusulas restritivas, só o fato do herdeiro ter uma perspectiva de recebendo aquele bem, ele já fala, olha, psicologicamente, ele fala, olha, eu não preciso trabalhar tanto, não preciso me dedicar tanto, eu já vou ter aquele patrimônio. Eu tenho um amigo meu de São Luís, que isso é verdade, que o avô dele, no Natal, chegou e falou assim, olha, eu vou doar um terreno que vale um valor muito relevante. E ele era menino, né? Você fala, ele era jovem. De 17 anos, 16 anos de idade, na verdade tinha 15. Para ele, aquele valor era suficiente para ele surfar a vida inteira, e não surfar no termo ilustrativo, surfar mesmo, e nas ondas, ficar surfando na praia, vivendo lá de onda e coco. O avô também, como exemplo citado pela Fernanda, morreu com 90 e tantos anos, ele foi receber aquele patrimônio com quase 45 anos de idade. E ele ficou de verdade, psicologicamente, Miriam, aguardando dos 15, 16 anos, os 45 anos, os melhores amigos que eu tenho. Foi, obviamente, morar em Santa Catarina, a terrível história é que ele acabou vivendo de aluguel do carro que o avô tinha dado. Ele alugava o carro para terceiros, nem era Uber. Ele alugava o carro para terceiros, é como ele vivia. E era um cara que fez São Luís, de uma família extremamente bem estruturada em São Paulo, acabou com a vida dele. E eu atribuo muito a essa perspectiva, essa expectativa negativa. Então, muito cuidado com a doação. A doação pode atrapalhar juridicamente, você pode ter problemas no pré-falecimento. Cláusula de reversão. Essa cláusula a gente nunca sabe se funciona muito bem, né? Porque se você tiver um herdeiro litigante, a esposa do falecido, e ela é curadora dos bens, porque os filhos são menores, ela provavelmente não vai querer fazer valer a reversão, vai brigar em juízo. Então, você tem ali sempre um litígio jurídico. Então, agora, a doação, em determinadas situações, e mais restritas, ela pode ser bem utilizada. E também como instrumento de planejamento sucessório, porque você antecipa, e aí é uma questão tributária muito interessante, Beth, que você, quando você faz a doação, você carimba o fato gerador. Deixa eu explicar isso. Eu faço a doação hoje, eu pago 2/3 do imposto de 4%, portanto 2,8% mais ou menos, do ITCMD, e o dia que tiver o usufruto vitalício, né, a doação com usufruto, o dia que o usufruto se incorporar ao patrimônio, eu tenho que pagar o restante 1/3. 1/3 daquela alíquota de 4% lá de 2020. Então, se a alíquota subir para 8%, para 6%, para 12%, para 16%, seja o número que for, eu carimbei a alíquota do fato gerador lá de trás, lá do momento da doação. E você tem jurisprudência nesse sentido. Então, é uma forma de você manter seguro que você pagou um pedaço do imposto, mas que mesmo que o imposto aumente, você está carimbado naquele imposto do momento do fato gerador, que é o momento da doação. Então, também ele tem um aspecto tributário bastante interessante. Fê, você quer falar de mudança de regime de casamento? Eu acho que a gente está
Deixa eu só tentar mediar aqui o tempo. A gente está com um timing bem restrito. Vamos passar mais no exterior. Eu queria que você comentasse do bens no exterior, Carol, principalmente com relação a se há necessidade ou não de testamento. Queria que você entrasse um pouco nisso, para daí a gente já seguir com as possíveis novidades fiscais, e aí eu e o Lacaz terminamos falando aí do projeto de grandes fortunas, que está deixando todo mundo muito interessado, e também da questão do ITCMD. Isso em homenagem ao tempo. De repente, a gente repete esse evento para poder falar de outras coisas com mais detalhes. Tá. Então, mais 15 minutinhos, a gente acha que para pautar a expectativa de todo mundo, a gente encerra. Vou falar rapidinho da... Carol, fala rapidinho, só menciona a questão da mudança de regime, que é muito importante, Fernanda, que eu acho que é um ponto essencial, menciona rapidamente, e a gente passa... E aí a gente entra no exterior. Tá bom, Fê? Tá, bem rapidamente, na verdade é uma novidade também do novo código, a possibilidade de você mudar o regime de bens para melhorar a situação que você tem na sua... Você casou novo e de uma certa forma e você acha que não é mais um regime que satisfaz. Então, você tem a possibilidade de fazer um pedido para um juiz, as duas partes de comum acordo, através de forma justificada, que na verdade é uma questão de você colocar, a gente não quer correr risco, ele é empresário, ele tem uma situação, eu vou começar uma situação nova, quero mudar. Normalmente, a regra é casar na comunhão parcial de bens. E aí há uma confusão muito grande, porque algumas coisas fora imóvel é mais difícil de você pensar em qual momento que está, né? E esse dinheiro era lá de trás, mas o dinheiro não está carimbado. Então, assim, muita gente usa a mudança de regime de bens também como uma forma de já resolver, de pré ao planejamento sucessório, né? Então, assim, a gente já vai dividir aqui, ou porque a gente vai casar, quer dizer, está casado e vai já dividir os bens e cada um vai fazer o seu planejamento, altera do regime de comunhão parcial. O mais comum é alterar do regime de comunhão parcial para a separação total de bens, para você ter mais uma autonomia e mais separadas as coisas. Hoje em dia está sendo bem admitido fazer a partilha, ainda tem juízes que não permitem, mas normalmente você pode fazer a partilha, inclusive de forma extrajudicial, a partilha dos bens até aquele momento, porque você vai ter um patrimônio comum até o momento que o juiz define que alterou o regime. Depois vai ser um outro regime. Então, a gente aconselha a fazer a partilha para não virar na hora do falecimento, da falta de um dos cônjuges, você ter uma situação híbrida que pode dar muita confusão. Então, a gente aconselha a alteração e a partilha do acervo comum, quando for da comunhão parcial para a separação. E tem alguns casos que vão da comunhão parcial ou mesmo da separação total para a comunhão universal, quando a pessoa está junto há 50 anos, e aí vai para a comunhão universal, até numa questão de evitar o imposto, porque a minha ação não tem imposto e tudo mais. Então, a gente já viu isso também, já aconteceu isso como uma organização tributária também. Vamos lá. Ricardo, vou passar rápido pelas ferramentas e aí você já entra nessa questão exterior e já emenda no tributário. No exterior, eu acho que uma coisa importante que eu queria falar é que os bens no exterior, ele não é um planejamento sucessório só para quem já tem bens no exterior. Ele é uma ferramenta também para a gente pensar quem ainda não tem, poderia montar uma estrutura lá e compor esse planejamento sucessório Brasil/exterior. E pelas questões tributárias que a gente vai falar, ele não entra nas cláusulas restritivas de legítima da legislação brasileira. Mas, nas estruturas que a gente tem no exterior, o ideal ali, né, não tem um ideal, também tem que ser analisado cada família, cada caso, quantos são os herdeiros, mora cada um, isso também influencia. Então, a gente passa por normalmente, estruturas localizadas nessas jurisdições, como Ilhas Virgens Britânicas, Panamá, Cayman, Luxemburgo e algumas outras desse tipo. E temos algumas opções aí. O joint tenancy são ações com joint tenancy with rights of survivorship, que são ações detidas em condomínio e que evitam o inventário no exterior. Então, os donos dessa ação, os codonos, né, condôminos, donos dessa ação,
ele, no falecimento de um, o outro é completamente dono, no falecimento do outro, um compensa o outro e não tem um inventário. Qual é o ponto aí que você tem que saber compor em razão dos outros herdeiros que tem? Então, às vezes, a gente tem irmãos donos de ações assim. Então, tem que saber que no falecimento de um desses irmãos, ele tem herdeiros aqui, mas o bem no exterior vai estar só em nome dos outros irmãos. Então, compensar, tentar encaixar com o patrimônio no Brasil. Também é possível fazer as ações classes A e B, C, D, E, que também funcionam bem. Nas Ilhas Virgens Britânicas, por exemplo, funciona muito bem e tem funcionado, tem sido praticado ultimamente, então uma ferramenta legal. Testamento no exterior tem seus pontos positivos, seus pontos negativos. Ele não evita, essas duas opções anteriores, elas evitam o inventário local lá, né? Mas o testamento não. Você vai ter um inventário lá que vai ser um pouco mais curto, mas passa por um processo de inventário, tem um custo também. Mas também, se não tiver nada, nem joint tenants, nem ações, nem testamento, nem trust, nem nada, vai ter um inventário longo e custoso, com advogados estrangeiros. Então, assim, realmente, ativos no exterior tem que ter um planejamento sucessório, assim, urgente, né? As estruturas antigas aí que a gente já tem, que são trust, ou mini trust, ou visa trust, foram feitas essas estruturas com cara de brasileiro. Um trust revogável, mais simples, mais rápido de ser feito, com menos documentos, e que funcionam, do ponto de vista sucessório, funcionam bem. E a fundação privada, conhecida aí em Luxemburgo, Panamá, com legislação bem consolidada nessas jurisdições, e que também funcionam tal qual um trust, e também podem ser revogadas e modificadas, tá? Mas aí a gente tem uma questão, que é esse slide anterior, que o Lucas vai falar um pouquinho da aplicação da lei aí nesses bens no exterior. Então, não, é bem explicado. Só para contextualizar, que a Carol, todas essas estruturas, o joint tenant, o grosso, o trust ou o testamento, né, o will, eles são estruturas justamente porque a legislação brasileira não atinge os bens no exterior. Então, eu sei que é difícil as pessoas... O seu som está baixo, viu? Está baixo? Tá. Deixa eu tentar aqui melhorar. Melhorou um pouco? Melhorou. Do computador mais para perto, perdão. Estava dizendo que essas estruturas, obrigado, essas estruturas elas são necessárias porque a legislação brasileira não atinge os bens no exterior. Esse é o principal ponto. É difícil um pouco acreditar nisso, e a gente trouxe até uma decisão do famoso caso Jânio Quadros, que corrobora o que eu estou falando. Há um pouco de divergência, mas como regra geral, o teu testamento no Brasil, a sua disposição de vontade brasileira não atinge os bens do exterior. Você fala, pô, Lacaz, mas quer dizer que a minha conta no exterior não vai diretamente para os meus filhos? Não necessariamente. Até porque se tiver litígio, aí que não vai mesmo, né? Então, não é automático como uma conta brasileira. A tua empresa offshore, que tem ativos do exterior, a tua fundação, sim, porque você já dispõe na fundação, mas a tua empresa offshore, que tem um apartamento em Miami, ela não vai diretamente para os filhos. Então, você tem que dispor de acordo com o instrumento estrangeiro. Joint tenant, testamento, como a gente falou. Agora, isso traz uma brecha enorme para planejamento sucessório. Por quê? A partir do momento que a legislação brasileira não atinge os bens do exterior, eu não sou obrigado a respeitar a legítima. Então, vamos imaginar uma situação, e isso é com muita frequência, a gente vê e fala assim, olha, eu tenho minha esposa do segundo casamento, eu tenho um marido do segundo casamento, ele é meu herdeiro, eu já dispus do meu disponível em favor dos meus herdeiros naturais, mas eu bem no exterior, eu não quero que ele nem toque nisso. O meu marido, eu não quero que ele nem toque nisso. Aquele dinheiro no exterior é dos meus filhos. E mesmo que esse bem exceda a legítima, legalmente, aqueles bens podem ser só dos filhos, porque aqueles bens não atingem a legítima. Existe, claro, uma possibilidade de contestação. Isso aconteceu justamente
no caso do Jânio Quadros. Eu quero contar esse caso porque muita gente lembra do Jânio Quadros. O Jânio Quadros era casado, né, em segundo casamento com a Eloá, né? Era casado com a Eloá, todo mundo lembra do nome da esposa. Ele tinha uma filha com a Eloá, a Tutu Quadros. O que aconteceu? Descobriram que o Jânio tinha uma conta não declarada no exterior. Pouca gente falou, né? Então, uma conta lá, e não era um valor muito relevante, era 1 milhão e poucos mil euros ou francos suíços, uma conta na Suíça, não declarada. E aquela conta, ele dispôs no contrato da conta, no formulário de abertura da conta, que aquela conta seria destinada para a esposa dele, e não para a filha. A filha entrou com uma ação falando assim, eu sou herdeira legítima do Jânio Quadros, eu sou a filha. Pela lei brasileira, eu sou legítima. E na conta da Suíça está escrito, o beneficiário dessa conta é a Tutu. A Tutu não, a Eloá, e não a Tutu. O que o STJ decidiu? Que como o bem está no exterior, aplica-se a regra do exterior. A regra suíça diz, você tem a liberdade de dispor do seu bem como quiser, você não precisa seguir legítima. Então, a regra suíça disse, você tem liberdade. E ele usou essa regra suíça, atingindo, dando 100% daquele patrimônio para alguém que não era nem herdeiro na época, porque isso era anterior a 2003. Então, você tem uma flexibilidade de poder dispor de uma maneira muito mais livre dos bens do exterior. Então, como instrumento de planejamento sucessório, é extremamente importante. Agora, como é que você viabiliza esse planejamento sucessório? Por meio daqueles veículos que a Carolina falou, joint tenant, o testamento, a fundação. E um outro ponto, para já botar o dedo no tributário, Carol, a gente pode seguir um slide um pouco para frente. É só uma coisa que é importante também. A não tributação, está naquele slide anterior, perdão. Tá, nesse aqui, do ITCMD. Perdão. Que hoje existe uma jurisprudência mansa e pacífica no Tribunal de Justiça de São Paulo, do TJ aqui de São Paulo, que os bens do exterior não incidem o ITCMD. Então, se essa jurisprudência for confirmada no Supremo, esse caso está com o ministro Lewandowski para julgamento, não sei quando vai ser julgado, mas por ausência de uma lei complementar, o ITCMD não poderia ser cobrado de bens detidos no exterior. Então, um planejamento tributário sucessório vou mandar meus bens para o exterior, né? Os meus ativos para o exterior, e eu afirmo para você, imóvel pode ser mandado para o exterior, sim. Eu posso mandar minha casa de Trancoso para o exterior? Sim, não é só dinheiro que eu posso mandar para o exterior. Eu vou explicar para vocês como. Então, mas o dinheiro é fácil. Eu mando o dinheiro para o exterior, constituo minha empresa, esse bem não estaria sujeito, se essa justiça for confirmada, ao ITCMD. Como é que eu mando uma casa para o exterior? Eu transfiro a casa para uma empresa e essa empresa eu mando para o exterior. As ações dessa empresa são detidas por uma empresa offshore. Portanto, a minha sucessão vai dar no nível de uma empresa offshore, mesmo que ela detenha ativos brasileiros. Então, em última instância, estou levando para o extremo, não estou aconselhando, estou levando para o extremo, não daria para não se pagar bens ITCMD sobre nenhum bem, inclusive bens imóveis, desde que essa jurisprudência seja válida. Então, vocês veem, a gente tem uma abertura de leque para fazer um planejamento sucessório muito maior. Eu não preciso respeitar a legítima. Eu tenho instrumentos extremamente flexíveis, vista trust, fundação, joint tenant, testamento, que eu posso dispor de maneira diferente do testamento no Brasil ou da legítima brasileira. E ainda mais, eu tenho uma probabilidade muito elevada, não vou dizer que é 100%, claro, mas uma probabilidade muito elevada de o ITCMD não ser nem devido, de ter zero de tributação. Então, pensem no planejamento sucessório em bens no exterior, mesmo que não seja a sua intenção ter bens em dólar. Ok? Beth, você quer comentar, por favor, um pouco da má notícia que nós tivemos do projeto de lei recente da semana passada? Uma pessoa perguntou se a doação de bens no exterior teria o ITCMD, porque a gente estava falando de herança. Assim, tem muita gente que defende que não. Eu acho que é um erro interpretativo brutal. Já vi decisões confundindo doação com sucessão, mas, na nossa opinião, a doação de bens no exterior, sim, teria ITCMD.
o que a Constituição traz como competência da lei complementar é exclusivamente a transmissão causa-mortes e não a doação. Porque são dois impostos conjuntos, né? Você tem o fato gerador causa-morte e o fato gerador doação. Na verdade, são dois tributos conjuntos. O que, na verdade, a Constituição Federal permite e exige lei complementar é para doação do não residente, mas não da doação do residente com relação a patrimônio existente no exterior. Né? Do não, bem lembrado, Beth, do não residente seria aplicado. É isso aí. Mantém o slide aqui? Não, bom, eu vou falar rápido. Assim, eu tô um pouco preocupada com o tempo, então, assim, vou fazer dois comentários muito rápidos, acho que nem precisa dos slides. Comentar com vocês que, coincidentemente, hoje foi publicado um artigo meu falando do que eu vou falar agora, então, de repente, no Estadão, então, de repente, a gente até divulga para vocês, se vocês tiverem interesse, com relação ao que vem de novidade em termos de tributação, tanto no que se refere a grandes fortunas, quanto no que se refere a ITCMD, né? Grandes fortunas, nós fizemos um levantamento no escritório, existem 37 projetos de lei sobre grandes fortunas. A nossa avaliação é que todos estão muito ruins em termos de atendimento à Constituição e às regras básicas do Código Tributário Nacional. Então, assim, fazendo um comentário extremamente rápido, acreditamos que se qualquer um desses projetos, de alguma forma, vingar, ele vai gerar, sem sombra de dúvida, uma indústria de contencioso tributário. Então, eu não diria que grandes fortunas é um problema. Acho difícil passar, né? E, por conta disso, fiz uma série de comentários nesse artigo que eu acabei de mencionar. E, se passar, certamente muita discussão virá e a chance desse imposto não colar, como a gente costuma dizer, na minha avaliação, é muito grande. E aí, o que o Lacasse pediu para que nós comentássemos... Beth, alguém pergunta o que é considerado grandes fortunas? Então, temos uma paleta de cores, né? Dependendo do partido envolvido, grandes fortunas têm uma dimensão. Então, por exemplo, há partido que entende que 5 milhões é grandes fortunas, há partido que entende que 10 milhões é grande fortuna. Os partidos, vamos chamar assim, razoavelmente moderados, estão tratando grandes fortunas com valores que vão acima de 23 milhões, ou seja, quem tem um patrimônio até 23 milhões não paga nada de imposto sobre grandes fortunas, e quem tem mais do que 23 milhões passa por uma tabela progressiva, ou seja, um pedaço do patrimônio excedente a 23 milhões vai ter uma tributação de 0,65 e por aí vai. Tem até o próximo slide, Carol, se você quiser passar, ele mostra isso, ele mostra mais ou menos essa ideia, né? Ou seja, um projeto de lei fala em limite de isenção de 19 milhões, né? E o outro fala de limite de isenção de 22 milhões. Então, esse pedaço do patrimônio, seja ele do tamanho que for, não teria tributação, e a gente vê que a maior parte dele projeto estaria tributado a 0,75 e no outro projeto estaria tributado a 0,85. Mas eu acho que vamos esperar para ver se esse imposto realmente passa, em que termos passa, o que vai ter de constitucionalidade nele, para daí a gente dar a orientação correta, se vale a pena fazer alguma coisa ou se não vale a pena fazer. E o Lacasse, de certa forma, já deu uma das saídas que certamente o imposto sobre grandes fortunas vai trazer. Ou seja, essa facilidade que a nossa legislação tem de transformar um patrimônio existente no Brasil num patrimônio existente no exterior. E se o patrimônio estiver no exterior, possivelmente, se a pessoa se transferir para o exterior, ela não vai ter essa tributação. Então, teremos muito planejamento também para evitar ou para eliminar o imposto sobre grandes fortunas. Agora, eu acho que o ponto que realmente deve ser tratado com atenção, e acho, Lacasse, que até merece um novo bate-papo nosso sobre ele, de repente a gente pode estar num outro webinar, para falar mais de ITCMD. ITCMD, a gente foi realmente surpreendido com um projeto
de lei, e aí é projeto de lei, não é projeto de lei complementar, é projeto de lei, é mais fácil de ser aprovado, né? Tramitado, em São né? Paulo. Oi, não ouvi. Não, tramitado aí, aprovado. Ele começou a tramitar agora, dia 17 de abril, é bastante recente, mas ele realmente majora significativamente o ITCMD. Assim, a alíquota que está hoje em 4%, ele vai até 8%, manda tributar planos de previdência, PGBL, VGBL, que tem uma grande discussão tributária se realmente pode ou não ser atingido pelo ITCMD. O entendimento do nosso escritório, inclusive, é que não, mas existe a previsão, é uma discussão que já... Esse é um ponto importante, que até alguém perguntou aqui sobre a utilização de VGBL como forma de planejamento também, uma coisa que a gente não... Né, que esse projeto entra bem nisso, né? Ele entra bem nisso, mas o projeto a lei do Rio de Janeiro entrou e teve uma declaração lá de inconstitucionalidade. Então, possivelmente, nós vamos ter outro contencioso tributário bastante significativo em termos de TCMD, com uma série de regras novas, de critérios de avaliação a mercado, de participação societária, ou seja, um combo completo para a tributação do ITCMD ser muito expressiva. Então, assim, eu acho que está acompanhando esse projeto de perto, muitas emendas virão, o projeto é do PT, né? O que pode dar pelo menos uma boa notícia de que talvez, por ser do PT, não seja bem acolhido pelo nosso governador, mas isso aqui é uma conjectura política, não é jurídica. Nós vamos estar junto dele, dia a dia, e dando notícia para vocês, assim que as emendas forem de alguma forma apresentadas, para a gente ver a cara que esse projeto vai ficar já para ser transformado em lei. Dois últimos aspectos muito importantes. O tempo corre, por enquanto, a nosso favor, né? Por conta da Constituição Federal, etc., a gente tem que respeitar dois princípios simultâneos, que é o princípio da anterioridade e a tal chamada noventena. O que significa dizer que, para realmente esse TCMD valer a partir de 1º de janeiro de 2021, ele teria que já estar aprovado e publicado 90 dias antes de 31 de dezembro. Então, essa é uma pequena esperança de que, se ele entrar em vigor, ele não entre em vigor em 1º de janeiro de 2021, mas pode ser que entre se realmente a publicação acontecer 90 dias antes do término do ano. Eu estou falando isso porque a gente, em época de confinamento, eu me sinto como se eu já estivesse em outubro, novembro, não sei vocês, mas a sensação térmica é que o Natal está chegando. Ai, também. Teve até live do Roberto Carlos, mas enfim, abrindo e fechando parênteses. Mas se efetivamente esse projeto não for aprovado 90 dias antes da virada do ano, aí ele vale só 90 dias depois da sua efetiva publicação, o que dá espaço para a gente planejar tudo isso que, de alguma forma, nós tentamos pincelar aqui no nosso bate-papo e tentar neutralizar, minimizar essa tributação expressiva, que, na minha avaliação, no que a gente está falando de TCMD, eu acho que certamente virá. Acho que é isso. Você quer complementar? Sim, há divergências. Né? Não, primeiro, a exposição perfeita, Beth, como sempre, obrigado. Eu só queria fazer 2 comentários. Primeiro, em relação ao IGF. Ricardo, chega mais perto do computador. Da mesma forma que o IGF, obrigado, Fernanda. Da mesma forma que com o IGF nós precisamos, ou do ITCMD, nós temos que seguir as 2 travas temporais, que é o princípio da anterioridade do exercício e da anterioridade nonagesimal, a noventena, como a Beth mencionou, também no IGF é necessário. Então, o IGF ele teria que ter uma lei complementar, que é mais difícil, ela requer um quórum mais elevado no Congresso, de 50, da totalidade dos deputados, e não dos presentes, 50 mais 1. Então, é um quórum mais qualificado para ser aprovado o IGF. E nessa altura do campeonato é mais do que muito. É mais do que muito.
mais do que isso, até 30 de setembro, como os 90 dias anteriores a 31/12. A probabilidade disso acontecer é muito baixa. E todo mundo sabe, os próprios congressistas sabem, que o potencial arrecadatório do IGF é muito baixo. A gente estima, a própria Receita Federal estima, dependendo, obviamente, da alíquota e do que é considerado não grandes fortunas, mas em 2, 3 bilhões de reais, o que parece muito dinheiro, mas do ponto de vista orçamentário não é. Então, o IGF é um imposto muito mais, eu escutei uma live do Delfim Neto, ele colocou isso de maneira muito clara quando foi perguntado, ele é um imposto populista e existe ali o interesse de momento de apresentar os projetos. Tanto que existem 37 projetos e vocês veem que só em 2020 nós já temos 4. Né? O congressista parece que está trabalhando agora, né? Eles inventaram de trabalhar e de inventar moda. Então, a probabilidade do IGF passar, a gente reputa realmente como muito baixa. Vou fazer um comentário final em relação aos dois. Quanto ao ITCMD, Carol, se puder colocar ali, deixa na primeira página, vejam na primeira linha que o ITCMD é proposto por 2 deputados do PT. Né? E aqui eu não estou falando do PT de maneira pejorativa, mas sim do Partido dos Trabalhadores, que não é o partido do governo, como todo mundo sabe, do PSDB. Então, você tem um projeto de lei proposto por 2 deputados estaduais do partido contrário ao governador, sendo Dória, né, o nosso brilhante Dória, como candidato à presidência da República, o grande candidato, autorizando, de certa forma, porque ele tem controle da Assembleia, a Assembleia é controlada pelo governo do Estado, pelos acordos políticos, deixar esse projeto passar com o aumento de 4 para 8, olha, a probabilidade na gestão do Dória, para mim, é baixíssima. Isso é uma leitura política, e como leitura política cabe sempre interpretações de todos os lados, mas por ser o governo do PSDB, e claro, a bandeira não é aumento de imposto, a bandeira é redução tributária, é menos Brasil também, né, menos Brasília, mais Brasil, aquela história de diminuição do Estado, não vejo politicamente nenhuma possibilidade, até porque seria validar um projeto do concorrente, né, do PT, do grande né, antagonista político que tem o PSDB. Agora, do ponto de vista jurídico, a gente tem que lembrar que também tem o princípio da neutralidade do exercício na norma legislativa. E como comentário final em relação aos 2 temas, não façam nada. Lacas, Beth, precisamos fazer alguma coisa? Não façam nada. A pior coisa é se movimentar com medo de projeto. Como destacado, qualquer projeto desses tem no mínimo, e que jamais seria o mínimo, 90 dias. 90 dias é muito tempo para se trabalhar juridicamente. Então, se houver a publicação desse projeto, a gente teria de 1 ano e 3 meses a, no mínimo, 90 dias de tempo para se trabalhar e se reorganizar o patrimônio, caso seja necessário. Eu vou dar o exemplo final, que muita gente iniciou fazendo planejamentos quando houve uma ameaça de aumento do ITCMD há 5 anos atrás, vocês lembram disso, publicou-se, muitos advogados e mercado financeiro, não, você tem que fazer planejamento sucessório, e eu dou um exemplo muito óbvio. Vamos imaginar que há 5 anos atrás você tinha um imóvel que valia 10 milhões de reais. E você fez uma antecipação de legítima, com todos os problemas que a gente já falou, de se dar para o filho um patrimônio, mas você fez uma doação lá e pagou 4% sobre os 10 milhões de reais. Pagou 400 mil reais. 5 anos depois, esse patrimônio vale 10 milhões de reais. Mesmo imóvel. Continua no mesmo valor, 10 milhões de reais. Quanto você pagaria o ITCMD hoje? 4%. Só que aqueles 4% 5 anos atrás, hoje, corrigidos por CDI, é 6,5%. Isso é 650 mil reais. Ou seja, você já pagou a alíquota de 6,5%. E se não tiver um aumento nos próximos 5 anos, você já pagou os 8%, só pela correção do dinheiro no tempo. Então, antecipar imposto é tão ruim quanto pagar imposto mais caro. Então, não saia querendo pagar imposto. Vou sair correndo para pagar o imposto. Principalmente quando você tem uma ameaça de projeto, é uma ameaça, então não hajam por medo, como a Miriam muito bem colocou, né, no início. Não hajam por medo.
seja em relação ao IGF, seja em relação ao ITCMD. Não faz mais do que o necessário, né? O planejamento sucessório, você tem é muito tênue. Justo e fino. Agora, de qualquer forma, do que se refere ao ITCMD, Lacasa, eu acho que é importante a gente estar olhando com lupa a essas emendas que virão, para ver o que exatamente elas, de alguma forma, vão trazer. E se a família, de alguma forma, já está pensando em sucessão, já está pensando em reorganização, etc., talvez, dependendo do que vem aí pela frente, seja um empurrãozinho que está faltando para se planejar, né? Então, com relação ao IGF, eu também concordo com você, eu acho que realmente é um projeto que não vai vingar. Agora, a ITCMD, uma hora ou outra, a gente vai ter em São Paulo, vai acabar tendo em São Paulo essas alíquotas majoradas, vários estados já têm, né? Então, é uma questão de tempo. E política é aquela coisa, né? A questão do oportunismo. Vai que entra na conversa e, de alguma forma, tenta mostrar que ele está junto do PT, porque ele está pensando melhor no Brasil. A gente não sabe, né? Então, acho que vamos tentar ver de perto aí esse projeto e tentar adequar a realidade aí do que vier pela frente. Beth, acho que você mesmo pode encerrar, já que você começou. Tá bom, tá bom. Gente, queria agradecer imensamente a presença de todos, eu acho que foi bastante rico, gostei muito da Miriam com a gente, gostaria de convidar a Miriam para outros eventos, vocês que participaram, que quiserem de alguma forma colocar para a gente o que faltou, o que vocês gostariam de que nós explorássemos, porque a ideia é estar perto de vocês nesse momento difícil, de medo, de angústia, de confinamento, e pensar nas questões jurídicas de uma forma leve, de uma forma, de certa forma, até lúdica, para que a gente possa passar por essa fase difícil com galhardia. É esse o recado final que eu passo. Queria agradecer muito a todos, Fernanda, Carol, Lacaz, acho que foi muito, muito produtivo, principalmente a Miriam, e vamos ver se a gente repete essa roupagem em outras oportunidades também. Obrigado, Beth. A gente só tem várias perguntas aqui. Uma pergunta. Preciso ver se tecnologicamente a gente consegue responder. Eu respondi algumas já, Ricardo, durante mesmo, para ir dando mais... Eu acho que como a gente tem o e-mail de todo mundo, eu acho que talvez... Não, mas era importante ver... a gente tenta ver tecnologicamente como a gente consegue responder sem estar com a presença de todo mundo aqui. Então, muito obrigado. Saúde, gente. Se cuidem. Muita saúde. Um abraço. Fique em casa, turma. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Obrigada.